Você acredita que o Colégio Paz de Carvalho é um colégio elitista? Você acredita que o Colégio Paz de Carvalho já foi um colégio elitista? Você acha adequado falar do Colégio Paz de Carvalho aqui nesta plataforma, neste canal, quando a gente poderia estar falando de qualquer colégio da periferia para falar da história da educação em Belém do Pará? Eu quero que você pense nessas perguntas. No final deste vídeo eu vou estar explicando por que eu fiz essas perguntas e vou colocar a minha opinião a respeito. Bom, esse vídeo vai fazer um breve apanhado da história do Colégio Paz de Carvalho. Só lembrando que o Colégio Paz de Carvalho ainda hoje é uma das instituições públicas mais importantes do estado e muita gente já escreveu sobre, né? Além de estar sendo um vídeo, né? Se eu fosse fazer um trabalho escrito, também seria uma contribuição, porque já existe muita coisa que foi produzida sobre o Colégio Paz de Carvalho, mas não tem muito material analisando a história, aspectos da história através de vídeo, documentário, tem só reportagem jornalística. É importante, no entanto, registrar que eu estou gravando esse vídeo em dezembro do ano de 2019. Se não acontecer nenhuma catástrofe, esse vídeo vai ficar por alguns anos aqui nesta distinta plataforma YouTube. E eu gostaria que esse vídeo fosse mais adiante e esse registro desse ano ficasse. Também, durante esse ano, eu lembro que eu estou recém-saído de projeto de pesquisa coordenado pela professora Maria José Aves do Rosário, da Universidade Federal do Pará, onde a gente está pesquisando, coletando fontes e trabalhando em cima disso. Mais uma das contribuições e provavelmente fotografias estarão disponíveis nos próximos anos no Museu da Educação, que por enquanto é virtual. Bom, vamos ao vídeo finalmente sobre a história do Colégio Paz de Carvalho. Então, para conhecer a história do Colégio Paz de Carvalho desde sua criação e as sucessivas mudanças que tiveram ao longo de todo o período que ele foi construído, melhorado, trabalhado, de reformas e tudo mais, é importante a gente procurar saber um pouco sobre a história da educação. É isso mesmo, não dá para entender a construção de uma instituição de instrução pública sem entender a história da educação no Brasil, né? Lembramos que, inicialmente, ainda no século XVI, a educação basicamente era feita pelos jesuítas, pelos missionários, pelas ordens religiosas. E era uma educação mais indígena e com um forte caráter doutrinador, né? Posteriormente, com a expulsão dos jesuítas, tivemos as reformas pombalinas, também conhecidas, e mais tarde, em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, nós temos investimento em cursos, mas muito mais no Rio de Janeiro, e só mais tarde, em 1822, com a independência do Brasil, é que se começa a criar finalmente as instituições de ensino organizado. Isso com caráter muito elitista ainda, né? É só mais tarde que a educação, aos poucos, com reformas, com atos institucionais e com várias medidas, é que a educação vai criando um outro caráter, né? Nesse período entre 1822 e 1889, já na transição para a República, é quando temos a primeira Constituição, a Constituição do Império. E durante essa Constituição é que são criados grupos, inclusive aqui no Pará. E nesse período é criado o primeiro liceu, que é no Rio de Janeiro, na capital do Império, e o Liceu Paraense é o segundo, e acontece em 1841. Mas para falar desse período e da criação do Liceu Paraense, nós precisamos falar de um presidente de província, que é como se fosse o governador dentro da República. O presidente de província era quem administrava a província do Grã-Pará. E o presidente da província era o Bernardo Lobo de Souza. Para
quem se interessa por Cabanage deve lembrar que era o mesmo presidente de província no período da revolta. Ele era um estadista no final das contas, né? E ele foi responsável por implementar, conseguir que fosse aprovada uma lei na Assembleia, né? E que possibilitou a criação do Liceu Paraense em 1841, sendo a segunda instituição oficial de ensino do Brasil. O primeiro foi o do Rio de Janeiro. O Bernardo Lobo de Souza, ele parecia alguém que se preocupava com a instrução pública e inclusive ele foi responsável pelo restauro da Casa de Amparo das Educandas. Mais tarde se tornaria o Colégio Gentil, também bem tradicional. O Liceu também passou por outros lugares, não estive sempre presente no mesmo prédio onde se encontra hoje. O primeiro lugar onde o Liceu se encontrou foi no antigo prédio do Largo do Palácio, onde hoje fica a Praça Dom Pedro II. Depois ele mudou para a Travessa do Passinho, atual Campos Sales. Mais tarde, no terceiro endereço, ele ficaria na Rua Nova de Santana, atual Manuel Barata. Já em 1862, ele passa ao Convento do Carmo, atual Colégio do Carmo. Em 1871, ou seja, 30 anos depois, é que ele passa para o edifício próprio, finalmente, no Largo do Quartel, que mais tarde seria chamado Praça Saldanha Marinho, ali a Praça da Bandeira. A nomenclatura é outro aspecto bem interessante do Liceu Paraense, porque ao longo do período, por questões políticas ou não, ele passou por diversas mudanças até chegar ao Colégio Estadual Par de Carvalho, como a gente conhece ainda hoje. Então, na sua criação em 1831, através da Lei 97, que estabelecia o ensino primário, a fundação do Liceu Paraense, esse nome ficaria até 1855 com a denominação de colégio. E nesse período passavam a ser regularizados não apenas o ensino primário, mas também o ensino secundário. Mais tarde, com a proclamação da República, o governador Augusto Montenegro ele faria uma homenagem ao médico, um dos grandes combatentes da velha monarquia, o Dr. Paz de Carvalho, fazendo uma homenagem onde a instituição passaria a ser chamada de Ginásio Paz de Carvalho. Nesse período da Primeira República é conhecido como um período onde surgem muitas instituições. No entanto, o Colégio Paz de Carvalho passaria apenas por mudanças na visão dos republicanos, evoluções em relação à monarquia, inclusive o nome de seu, que era considerado ultrapassado. Mais tarde, em 1930, com a Revolução de 30, liderada pelo Getúlio Vargas, o colégio passa novamente por uma nova mudança de nome, né? Dessa vez ele passava a ser chamado de ginásio apenas, o ensino ginasial e tudo mais. Ele passaria por essa nova denominação. E finalmente, em 1942, ele passa pela sua última mudança de nome até hoje. Em 1942, ele passa a se chamar de Colégio Estadual Paz de Carvalho, que se encontra até os dias atuais. Geralmente, quando alguém fala do Colégio Paz de Carvalho, é difícil não citar seus alunos. Passaram diversos governadores, líderes políticos, intelectuais. Citaria alguns aqui só para ilustrar, como o médico Gaspar Viana e o escritor marajoara Dalcídio Jurandir, professoras como a professora Maria Anunciada Chaves de História, e diretores como o Dr. José Veríssimo, que passaram tanto na condição de aluno, professor ou diretor, muitas pessoas que teriam destaque na sua carreira profissional. Mas eu acredito que o Colégio Paz de Carvalho não merece ser conhecido apenas por isso, né? Ele se destaca entre as instituições de ensino como uma instituição que conseguiu sistematizar várias disciplinas, entre elas disciplina de humanidades, sendo referência para quem pesquisa sobre, entre outras disciplinas.
Por ele ter sido um colégio precursor, é importante também mencionar que durante um período foi possível verificar que outras instituições, de alguma maneira, eram vinculadas ao Colégio Parque Carvalho, seja da estrutura física ou tendo uma relação administrativa. Entre essas instituições a gente pode mencionar inclusive faculdades, o próprio Instituto de Educação do Pará, o IEP, e uma escola normal, como era chamado, a Escola de Formação de Professores. E agora, depois desse apanhado, eu volto para a pergunta inicial que eu fiz. Você acha que o Colégio Parque Carvalho é um colégio elitista? Você acha que ele já foi um colégio elitista? Você acha adequado falar do Colégio Parque Carvalho quando a gente poderia estar falando de qualquer colégio da periferia ou do centro? Bom, o Colégio Parque Carvalho, ele foi elitista. Por quê? E porque ainda assim é interessante falar dele? Porque a educação era elitista. A educação não era um privilégio de todos. Ainda hoje a gente reclama da educação sendo negada. Você imagina na metade do século XIX, né? Quando foi criado, Bernardo Lobo de Souza, que eu falei que se preocupou com a instrução pública, é claro que ele se preocupava com uma elite, né? E um Estado escravista, né? Estava se preocupando com um determinado tipo de educação. Durante o século XX, Primeira República, acredito que isso evoluiu muito pouco do ponto de vista social. A gente pode dizer que a escola no período oligárquico da Primeira República ainda era muito precária do ponto de vista da inclusão de um país recém-saído da escravidão, enquanto que a escola era investida para uma certa elite. Acabávamos tendo a única escola, a escola da elite, né? Que ao longo do século XX, depois da década de 30, é que vamos tendo gradativamente uma educação que buscava incluir aos poucos cada vez mais. Na década de 40, a tendência é que não só se inclua mais, mas também tenha uma educação, um ensino muito mais organizado. E de alguma forma a inclusão faz com que a elite saia da escola pública, mas isso só vai ser visto com mais veemência já no período da ditadura militar, quando tem um investimento da escola técnica, né, e que aí definitivamente sai e passa a reivindicar uma escola privada. Então, conhecer a história do Colégio Parque Carvalho é conhecer a história da educação no Pará, é conhecer a história, inclusive, da educação no Brasil, já que é a segunda instituição de ensino no Brasil no período da monarquia ainda. Entender e conhecer a história do Colégio Parque Carvalho. Esse vídeo é uma breve contribuição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo estudos feitos em PDF, contribuições bem valiosas que você pode estar lendo de acordo com o seu interesse. Deixe nos comentários e ir respondendo. Eu acho que é muito adequado pesquisar o Colégio Parque Carvalho, mesmo tendo sido um colégio de elite, já que todo colégio era colégio de elite. Para conhecer a história da educação, a gente precisa conhecer não só o colégio de elite, mas conhecer a educação doutrinadora, como fizeram os jesuítas, a educação técnica, como foi implantado lá em 1908, né? Eu acho que a gente tem que conhecer para poder pensar a educação historicamente. Então, eu deixo com vocês esse vídeo nesse humilde canal e eu espero que vocês gostem. Me disponho a fazer novas contribuições nesse sentido. Obrigado e até o próximo vídeo.